os meus cumprimentos ao Sr. Ministro da Justiça e ao Sr. Secretário de Estado. Eu tinha duas questões que gostaria de suscitar. A primeira diz, inevitavelmente, respeito aos meios. Eu compreendo o que o Sr. Ministro da Justiça diz relativamente à ideia de que os meios nunca serão considerados suficientes, haverá sempre uma sustentação nessa matéria, mas convenhamos que há um enorme consenso relativamente à exiguidade dos meios atualmente disponíveis, com exemplos concretos que aqui nos foram dados. Aliás, nesta recente conferência que se realizou no ISCTE sobre corrupção e para a qual fomos convidados, o Sr. Ministro creio que também, praticamente não houve intervenção que não se referisse a esse problema. Inclusivamente, eu não tive a oportunidade de assistir, mas vi pela comunicação social que o Sr. Procurador-Geral da República, inclusivamente, na parte final dessa conferência, enfatizou muito essa questão, colocando-a como absolutamente decisiva em matéria de combate à corrupção e, portanto, creio que é incontornável, e essa é uma responsabilidade que só passa por esta Assembleia quando discute o Orçamento de Estado, mas durante todo o resto do ano diz respeito essencialmente ao Executivo, e portanto creio que essa questão é absolutamente incontornável, quer no que se refere aos meios da Polícia Judiciária, quer mesmo aos meios ao dispor da Procuradoria-Geral da República, na medida em que o núcleo de assessoria técnica da Procuradoria-Geral da República, que há uns anos atrás foi aqui, cuja criação foi aqui aprovada com grande entusiasmo nesta Assembleia, de facto está com entusiasmo que, aliás, compartilhamos. Tem uns meios absolutamente exíguos, não é? E, portanto, importa saber, de facto, qual é a disponibilidade do atual Governo para, no que diz respeito diretamente, que tem que ver com a Polícia Judiciária, mas também que exige alguma concertação com a Procuradoria-Geral da República, que diz respeito aos meios dos DIAPs e do núcleo de assessoria técnica designadamente, qual a disponibilidade para colmatar as maiores dificuldades existentes. E também se considera que, em alguns aspectos, se justifica haver alguma medida, inclusive legislativa, que possa moderar algumas disfunções que se verificam. Quando nós aqui somos confrontados com a ideia de que, dada a dificuldade de resposta do laboratório de polícia científica, designadamente em áreas mais complexas, como a grafologia, e que basta que quem quiser atrasar um processo por meia dúzia de anos, basta requerer um exame grafológico, bom, importa que haja alguma reflexão sobre isso. Seja ao nível das medidas a tomar para reforçar os meios disponíveis para a realização de perícias nessa matéria, seja ao nível de medidas que possam ser ponderadas para limitar o uso dilatório desse tipo de mecanismos. Sabendo nós que isso é muito sensível, porque nós não podemos impor às partes em juízo que abdiquem de direitos processuais que dispõem, e também não podemos limitar o poder dos magistrados de deferirem aquilo que tenham por justo dentro do respectivo processo, mas há uma reflexão que se impõe, e gostaria, enfim, de saber o que é que o Sr. Ministro pensa acerca disso. A segunda e última questão diz respeito a um dos nãos que o Sr. Ministro aqui nos referiu relativamente às medidas a tomar. Um dos nãos, eu acho que tem sobretudo efeitos dirigidos ao Partido Socialista, que é o das declarações de rendimentos, porque eu acho que ainda não vi aqui nenhum partido da oposição defender alterações substanciais nessa matéria, mas... Não percebi, senhora. Não percebi. O não do Sr. Ministro ao alargamento dos deveres de apresentação de declarações de rendimentos, digo eu que não se refere à oposição, creio que se refere... creio que tem efeitos dirigidos ao Partido Socialista, mas isso, enfim, não, quem sou eu? Há outras propostas também, penso não eu. Não me lembro. Discutiremos depois. Não me lembro de que haja outras propostas
respostas vindo da oposição, e também é verdade que não conheço nenhuma proposta concreta vindo do Partido Socialista. Mas como o Sr. Ministro se achou na obrigação de dizer isso, provavelmente referir-se-á a rumores vindos na comunicação social relativamente a eventuais propostas do Partido Socialista. Vindos na comunicação social, mas com base em declarações de responsáveis do Partido Socialista, não foram invenções. Bom, mas passemos essa página. O que eu considero relevante é um não relativamente às, quando o Sr. Ministro diz que não aceita, porque o Governo não aceita ou discorda de propostas que ponham em causa princípios constitucionais, nós também. Não nos passaria pela cabeça fazer propostas que considerássemos que ferissem princípios constitucionais. E, portanto, aqui o Sr. Ministro está a referir-se ao célebre enriquecimento ilícito, como é evidente. Nós conhecemos a posição do Sr. Ministro sobre esta matéria, porque quando ela foi discutida aqui na legislatura anterior era parlamentar e, portanto, acompanhou diretamente as discussões que tivemos sobre essa matéria e, evidentemente, que há aqui uma discordância da nossa parte, não quanto à validade dos princípios constitucionais, mas porque o Sr. Ministro considera que a proposta que o meu grupo parlamentar aqui apresentou nesta matéria que viola o princípio da presunção de inocência, considerando que se alguém que apresenta alguém que apresenta um património manifestamente desconforme com aqueles que são os seus meios declarados de obtenção de proventos, o Sr. Ministro considera que considerar isso ilícito inverte o princípio do ónus da prova, inverte o princípio da presunção de inocência. Devo dizer que, de nossa parte, nós discordamos disso, quer-nos parecer que não há aqui nenhuma inversão do ónus da prova, mas conhecemos a sua posição sobre esta matéria. E por isso a pergunta que eu quero fazer não é para que reafirme a sua convicção relativamente a isso. Mas se acompanhou as audições que realizámos nesta comissão, terá acompanhado propostas que aqui foram feitas por eminentes juristas, dando soluções diferentes para este problema. E, designadamente, tivemos aqui uma audição do Dr. Magalhães e Silva, em que ele fazia outra proposta, que era a de fazer algum upgrade na obrigação de declaração. Ou seja, nós hoje já temos uma obrigação de declaração de rendimentos, nós hoje, refiro-me aos titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos, há uma obrigação de declaração e há sanções para a não declaração, ou para a falsidade das declarações. Isso é sancionado. E até hoje ainda ninguém pôs em causa a validade constitucional desta obrigatoriedade, não é? Não há aqui violação de nenhum princípio pelo facto de ter de fazer essa declaração. E o que o Dr. Magalhães e Silva aqui propunha era que houvesse uma sanção severa para a não obrigatoriedade, ou seja, que fosse, que se criasse a obrigação de declarar proventos, permita-se a expressão, normais, patrimoniais durante o exercício do cargo, isto é, que o declarante não tivesse que declarar apenas no início e no final, ou anualmente, como acontece hoje com os titulares de órgãos executivos, mas que, havendo um acréscimo patrimonial anormal, que existisse a obrigatoriedade de declarar, dentro de um prazo razoável. E que essa não declaração fosse sancionada. E o que eu pergunto ao Sr. Ministro é se acha que também aqui há alguma violação de princípios constitucionais. Não me parece. Mas gostaria, em todo o caso, que se pronunciasse sobre isso. Não me senti ofendido. Mas é para fazer uma precisão. É que o Sr. Ministro não quis responder à pergunta que eu lhe fiz. Porque o Sr. Ministro reafirmou a sua discordância, que eu já conheço, relativamente à posição ao projeto de lei do PCP nesta matéria do enriquecimento ilícito. Considera que viola princípios da Constituição de Abril? Nós achamos que não. Não é? Mas a sua opinião é perfeitamente respeitável como a nossa, tanto como a nossa. Embora eu diga que nesta matéria estivemos aqui acompanhados por pessoas que não vivem propriamente em países do quarto mundo, como o Dr. Júlio Pereira, que esta grandes responsabilidades no Estado Democrático Português. Mas a minha pergunta foi esta, o que eu perguntei foi o seguinte: tivemos aqui eminentes juristas que deram outras soluções, que, a seu entender, não violam nenhum princípio constitucional. E eu ainda não lhe disse, e referi-me concretamente à posição do Dr. Magalhães e Silva, eu não lhe disse qual é a minha opinião sobre isso, mas gostava de saber a sua.
por isso é que fiz a pergunta, que é uma aposta que não é exatamente aquela que o Sr. Ministro respondeu e que não é propriamente uma criminalização de falsas declarações.